Vamos nos dedicar agora à segunda fase do pensamento de Dworkin, que é a fase que se inicia com a publicação do Império do Direito. O quanto essa fase é diferente da anterior e o quanto essa fase suspende ou reforma coisas que foram ditas na fase anterior é um tema aberto para interpretação e para debate. Em alguns pontos é bastante claro que houve uma modificação. Por exemplo, em qual é o centro da diferença entre Dworkin e Hart, ou ele próprio reavalia qual é o centro da diferença. Nesse caso há uma mudança explícita. Em alguns casos não é tão claro. O Império do Direito preveja a ocorrência de regras e princípios. Não é tão claro se a definição do que é uma regra e do que é um princípio continua a mesma da primeira fase ou não. Embora ele preveja a superioridade ou a prevalência de princípios estrito sensu sobre políticas, isso está lá no capítulo 8, quando ele aplica o método de Hércules ao caso McLaughlin. Embora ele preveja a prevalência dos princípios estrito sensu sobre as políticas, não está claro se ele mantém a ideia de que as políticas jamais podem ser utilizadas em via judicial. Até porque, no capítulo 9, quando ele falar sobre a legislação no caso Schneider-Darter, algumas das orientações com base nas quais Hércules vai decidir o Schneider-Darter são orientações de política. Apenas que não são orientações de política escolhidas pelo judiciário, e sim que o judiciário segue a partir da orientação colocada pelo texto legislativo. Então, algumas coisas não são claras, algumas coisas precisam ser esclarecidas pelo intérprete sobre o que mudou e o que não mudou, o que continua a mesma coisa, mas certamente no nível metateórico, no nível metodológico, há uma mudança radical. Há uma mudança radical porque, a partir da publicação do Império do Direito, você tem Dworkin defendendo não mais uma crítica sistemática do positivismo, mas uma teoria autônoma rival. Uma teoria autônoma que tem um ponto de partida diferente do positivismo e que se coloca metateoricamente num nível epistêmico diverso daquele que é pretendido pelo positivismo. Então, isso precisa ser deixado claro e é um dos motivos pelos quais é importante manter aquela periodização que eu indiquei lá na primeira parte. Manter a periodização das 3 fases do Dworkin para que você não confunda os argumentos que são usados nas diferentes fases ou não meramente pressuponha que Dworkin continuou mantendo os exatos mesmos argumentos em qualquer fase que seja da produção da sua obra. Então, lembrando dessa importância. Vamos começar então a falar sobre o Império do Direito e eu selecionei apenas alguns itens do Império do Direito. Nós vamos comentar apenas predominantemente sobre 3 partes do Império do Direito. O argumento dos desacordos teóricos, que é o argumento do primeiro capítulo, é o argumento com o qual você consegue mostrar o que é uma teoria interpretativa, por que o direito requer uma teoria interpretativa. Em seguida, a distinção entre conceito e concepções do direito, porque é essa distinção que vai permitir que Dworkin diga que os defensores de diferentes teorias a respeito do direito compartilham de um mesmo conceito, mas defendem diferentes concepções interpretativas. E o que é uma concepção interpretativa? Como eu posso comparar concepções interpretativas a fim de escolher uma delas como sendo a mais adequada? E, finalmente, falar sobre o direito como integridade, que é a concepção interpretativa que Dworkin defende, e qual é o impacto, a consequência prática do direito como integridade enquanto teoria da decisão judicial, que é o método de Hércules, que são os passos do método de Hércules. Eu vou explicar o método de Hércules de maneira genérica, porque o método de Hércules ele tem 4 passos principais
que são a sua configuração genérica, mas essa configuração se modifica conforme você esteja decidindo com base em precedente, com base em legislação ou com base na Constituição. O método ele se adapta às características de cada uma dessas fontes do direito. Então, vamos falar sobre esses 3 pontos em particular. Vamos começar falando do argumento que está no capítulo 1, que é o argumento dos desacordos teóricos. Segundo Dworkin, outras teorias que não a dele, outras teorias que dão o interpretativismo, não conseguem explicar um fenômeno que é bastante comum na nossa prática jurídica, que é o fenômeno dos desacordos teóricos, de quando o desacordo entre 2 ou mais juristas não tem como razão o fato de que eles estão divergindo quanto aos fatos, nem o desconhecimento de um deles sobre o direito vigente, mas tem como razão o fato de que eles partem de distintas concepções do que o direito é. Então, o direito é uma daquelas práticas em que é possível que os seus praticantes tenham distintas concepções de como aquela prática funciona e, no entanto, consigam se comunicar entre si, interagir, fazer aquela prática funcionar a despeito e, ao mesmo tempo, por meio dos seus desacordos de natureza teórica. Então, o desacordo teórico é o ponto pelo qual o Império do Direito começa, porque ele é o fenômeno que só uma teoria interpretativista seria capaz de explicar. Então, ele começa por ele como a prova de por que é que você tem que transitar de uma teoria descritiva do direito para uma teoria interpretativa. Você tem que fazer essa transição para que você consiga dar conta do desacordo teórico, que é um elemento inerente e essencial para a prática jurídica como um todo. Então, é por isso que ele começa por esse ponto. Ele começa fazendo uma distinção entre tipos de desacordo. Ele diz que quando 2 juristas discordam, eles podem discordar por diferentes razões e em diferentes níveis. Ele vai fornecer uma taxonomia simples dos desacordos, uma taxonomia com 3 tipos, um deles dividido em 2 subtipos, em que existem desacordos por questões de fato, existem desacordos por questões de direito e existem desacordos no nível da moralidade e da fidelidade. Só que os desacordos por questões de direito podem ser desacordos do tipo empírico ou do tipo teórico. E o tipo teórico é o que interessa diretamente a ele. É aquele que ele considera que só uma teoria interpretativista é capaz de explicar. Um ponto aqui, antes de começar a falar da taxonomia, e que é importante, já que nós fizemos alguns comentários de tradução com relação a Hart, um ponto aqui sobre esse capítulo do Dworkin na tradução do Martins Fontes. O termo utilizado por Dworkin para falar dos desacordos é disagreement. E esse termo, ele tem uma longa história na filosofia política e na teoria do direito. Por causa desta história e com a conexão com esta história, você sempre deve preferir o termo desacordo para traduzir disagreement no Dworkin. Só que a tradução da Martins Fontes resolveu traduzir desacordo como divergência. E divergência não apenas é um termo com algumas conotações diferentes, é um termo com a conotação de que nós tínhamos que chegar a um consenso a respeito de alguma coisa prática que nós precisávamos fazer juntos e não conseguimos porque um deles insiste numa coisa e o outro insiste na outra. Isso é uma divergência. Desacordo é um termo muito mais geral e que consegue cobrir um número de situações muito maior. E devido àquela conexão com a história da filosofia política e com a história da teoria do direito, é sempre preferível usar desacordo. Então, eu recomendo aos alunos do meu grupo de pesquisa e aos meus alunos
que escrevem em teoria do direito, que quando escreverem sobre este capítulo de Dworkin, escrevam desacordo e abram uma nota de rodapé dizendo por que não vão usar divergência, que é como está no texto em português. E recomendo algo que as normas da ABNT permitem que você faça, que quando você cite textualmente ou texto em português e ocorra lá divergência, você faça a substituição entre colchetes para desacordo e coloque desacordo em todos os lugares em que está divergência no texto em português. Parece que não é importante, mas é importante. Dworkin está ali se juntando a uma tradição específica de discussão na filosofia política e na teoria do direito, e isso precisa ser respeitado quando nós estamos falando da tradução. Daí porque esse meu slide fala de tipos de desacordo e não de tipos de divergência, que é como está no texto em português. Ok, encerrando essa parte, voltando para o principal. Ele diz que existem, então, esses tipos de desacordo. O primeiro tipo de desacordo é desacordo sobre os fatos. Dois juristas podem, num caso concreto, discordar sobre o que foi que aconteceu. Sobre se houve um assassinato ou não houve um assassinato. Se foi aquela pessoa ou não foi aquela pessoa. Se a testemunha estava presente na hora ou não estava. Se a testemunha mentiu ou não mentiu. Se o testemunho se contradisse ou não se contradisse. Se a prova era suficiente ou não era suficiente. Se o que foi dito na gravação é indício determinante ou não é indício determinante. Se a divergência for sobre isso, se a divergência for sobre os fatos do caso ou sobre as provas através dos quais os fatos podem ser conhecidos, então você tem o primeiro tipo de desacordo. Você tem um desacordo de fato. O segundo tipo de desacordo é ter um desacordo sobre o que é que o direito exige numa certa situação. Esse é um desacordo do direito. O que é que o direito diz sobre aquele caso? Se nós temos um desacordo sobre isso, nós temos um desacordo de direito. Um desacordo a respeito do direito. Esse desacordo pode ser de dois tipos. Ele pode ser um tipo mais simples, por exemplo, um dos juristas pode estar em dúvida se uma certa norma continua vigendo ou já foi revogada. Ou um dos juristas pode estar em dúvida se aquela norma se aplica para aquele território, ou se ela se aplica para aquele tipo de agente, ou se ela se aplica para um fato que aconteceu naquela época. Esse tipo de desacordo ou de dúvida está no nível do que ele chama de desacordo empírico. Porque se nós conhecermos alguns fatos a respeito do direito, nós conseguimos eliminar esse desacordo, e alcançar um acordo facilmente. Um acha que a norma está vigente, o outro acha que ela foi revogada, fazemos uma consulta, chegamos à conclusão que ela foi revogada, acabou o desacordo. Um acha que ela se aplica para aquele território, o outro acha que não, há uma decisão que já foi tomada, acabou o desacordo, já sabemos se ela se aplica para aquele território ou se ela não se aplica. Nesse caso, você tem um desacordo empírico. Ele não é empírico porque ele seja sobre algo empírico. Ele é empírico porque ele é solucionado de maneira empírica. Porque basta uma consulta a certos fatos a respeito do direito para que aquele desacordo se desfaça e você tenha um acordo simples a respeito da questão. O desacordo, no entanto, que interessa para Dworkin é um desacordo sobre o direito que está no nível teórico. O desacordo teórico, ele é um desacordo que revela, segundo Dworkin, um desacordo ainda mais fundamental, um desacordo de fundo ainda mais fundamental. As pessoas parecem estar discordando sobre o que a norma diz ou sobre qual é a solução do caso. Mas, na verdade, elas estão discordando sobre o que o direito é e o que se pode esperar dele. Então, vejam só. Vamos falar dos dois níveis do desacordo teórico.
como o desacordo teórico se revela e no que é que ele se baseia. O desacordo teórico se revela como um desacordo sobre interpretação. O desacordo teórico se revela porque nós dois estamos olhando para a mesma norma e achando que ela diz coisas diferentes. Aí nós temos um desacordo interpretativo sobre o conteúdo da norma. Ou nós dois estamos olhando para a norma e um de nós está achando que ela se aplica àquele caso e o outro acha que ela não se aplica àquele caso. Nós, de novo, temos um desacordo teórico. Então, o desacordo teórico é um desacordo que se revela como um desacordo sobre a interpretação de uma norma ou desacordo sobre a aplicação ou não aplicação daquela norma a um certo caso concreto. Esse desacordo não tem como ser resolvido com base em fatos. Ele não tem como ser resolvido com base em fatos. Ele só tem como ser resolvido com base em argumentos. E esses argumentos que serão necessários para resolver esse tipo de desacordo são argumentos que vão se basear cedo ou tarde naquilo que o direito é e naquilo que nós esperamos que ele seja, naquilo que ele deve ser. Ou seja, eles vão se basear cedo ou tarde naquilo que Dworkin chama de a nossa concepção do direito. No fundo, nós parecemos estar divergindo sobre aquela norma, mas nós estamos divergindo sobre a nossa concepção de direito. Pode parecer que os juízes do caso Elmer estavam divergindo sobre se o assassino pode herdar da sua vítima ou não. Mas, na verdade, eles estavam divergindo sobre se os direitos se esgotam nas regras explícitas ou se existem princípios morais que o complementam. No fundo, eles estavam divergindo sobre o que o direito é e o que o direito admite. Um deles estava dizendo, nós não devemos mexer nas regras testamentárias, porque isso cria insegurança da parte daqueles que vão utilizar essas regras. Os outros estavam dizendo, nós não podemos permitir que o tribunal se torne instrumento de injustiça e venha a decidir uma imoralidade patente. Eles têm, portanto, também distintas concepções sobre o que o direito deve satisfazer. O que se pode esperar dele? Se pode esperar dele previsibilidade e segurança? Ou se pode esperar dele algum tipo de esforço para alcançar justiça e correção moral? No fundo, o desacordo que existe entre esses juízes não era apenas o desacordo superficial no nível da aplicação ou não aplicação de uma norma, da solução ou não solução daquele caso, mas sim um desacordo mais fundamental a respeito de qual é a concepção de direito com que, à luz da qual, a partir da qual nós vemos aquele caso concreto. Quando você está diante deste tipo de desacordo, você está diante de um desacordo teórico. Então, um desacordo teórico aparece como um desacordo interpretativo, mas revela, está por trás dele, ele se baseia num desacordo, na verdade, quanto à nossa concepção de direito. Isso é o que o desacordo teórico é. Segundo Dworkin, qualquer teoria do direito que seja não interpretativa, qualquer teoria do direito que seja descritiva, ela vai, em última instância, implicar que existe uma certa descrição do direito que é a verdadeira e as outras descrições do direito estão equivocadas. De tal maneira que quando ela se deparar com um desacordo desse tipo que nós estamos falando, com um desacordo teórico, se uma das pessoas estiver defendendo, não, mas o direito são apenas as regras explícitas, e o outro estiver dizendo, não, ele se complementa por uma série de princípios morais implícitos, então uma delas vai estar descrevendo o direito corretamente e a outra incorretamente. Uma vai estar dizendo a verdade e a outra vai estar distorcendo o que o direito é. Uma delas vai ter razão e a outra não vai ter razão. De tal maneira que essa teoria só pode compreender o desacordo teórico como sendo, na verdade, um mal entendido
entre alguém que sabe o que o direito é e alguém que não sabe o que o direito é. Como sendo um mal entendido entre alguém que está se baseando em como o direito realmente funciona e alguém que está, ou por má fé, ou por ignorância, ou por interesse pessoal ou profissional, querendo forçar o direito a ser aquilo que ele não é. Portanto, qualquer teoria não interpretativa não vai conseguir captar que o desacordo teórico é um elemento fundante do direito, que o desacordo teórico revela, na verdade, que não existe uma só concepção do direito na prática jurídica. Existem múltiplas concepções do direito que se enfrentam entre si, que estão em constante disputa entre si, disputa essa que se revela nos desacordos interpretativos em casos concretos. No fundo, algo que também está nessa ideia de Dworkin é a ideia de que parece que nós estamos tendo um desacordo no nível da dogmática e da prática jurídica, mas na verdade nós estamos tendo um desacordo lá no nível da filosofia do direito. É a nossa filosofia do direito de fundo que é diferente, e é por isso que nós estamos tendo um desacordo que parece dogmático e que parece prático, ou que se revela de forma dogmática e que se revela de forma prática. Dworkin acha que existe uma continuidade entre dogmática jurídica e filosofia do direito, que existe uma continuidade entre a prática do indivíduo mais afastado da filosofia e aquilo que a filosofia do direito está dizendo, que aquele sujeito pode não perceber, mas ele tem uma filosofia do direito de fundo, ou, como ele diz no elogio da teoria lá na Justiça de Toga, que todo mundo, todo jurista tem a sua filosofia do direito de fundo. Ela pode ser consciente e explícita, ou ela pode ser inconsciente e implícita. Se ela for inconsciente e implícita, a chance de ela ser uma péssima teoria é muito maior. A chance de ela ser uma teoria ingênua e refletida é muito maior. Mas quer você queira, quer não, quer você tenha simpatia pela filosofia, quer não, quer você tenha algum interesse de estudo da filosofia, quer não, uma filosofia do direito de fundo você tem que ter, porque se você não tiver, você não consegue se pronunciar sobre nenhum caso concreto em particular. A solução de cada caso concreto requer que eu me baseie na minha concepção de fundo sobre o que é o direito, concepção que é sempre filosófica, por menos consciente que eu esteja do caráter filosófico das minhas crenças de base. Essa ideia está presente no conceito de desacordo teórico. O último tipo são os desacordos de moralidade e fidelidade. O que é um desacordo de moralidade, primeiro? Desacordo de moralidade é quando nós concordamos sobre o que é que a norma exige, mas um de nós acha que a norma é moralmente justa e a outra acha que ela é moralmente injusta. Nós não temos desacordo sobre o que a norma diz. Nós temos desacordo sobre se aquilo que a norma diz é justo ou injusto. Ele é, portanto, um desacordo moral sobre o direito. Desacordo de fidelidade ocorre quando nós dois sabemos o que a norma exigiria que se fizesse no caso, mas um de nós acha que a norma tem que ser aplicada do jeito que ela está prevista e a outra acha que esse caso requer um afastamento do direito para decidir de alguma outra maneira. Esse seria um desacordo sobre fidelidade. Porque nesse caso, fidelidade? Nós estamos debatendo sobre se esse aqui é um caso para nós sermos fiéis ao direito ou se é um caso para nós sermos infiéis ao direito, para nós afastarmos o direito e decidirmos de alguma outra maneira. Então, aqueles casos concretos em que alguém diz, olha, o que o direito diz é isso, mas o que o direito diz é moralmente inaceitável, não podemos decidir dessa maneira, vamos decidir desta outra. Ou, olha, o que o direito diz é isso, mas o que o direito diz é politicamente inaceitável e nós temos que decidir desta outra maneira. Esse sim seria um desacordo sobre fidelidade.
É um desacordo sobre se nós vamos aplicar o que o direito diz ou afastar o direito e decidir de alguma outra maneira. Esse não é o desacordo em que Dworkin está interessado. Dworkin não listou esse desacordo porque é aquele a que ele quer se dedicar. Ele listou por um outro motivo. Ele listou porque, segundo ele, sempre que uma teoria não interpretativa tenta falar do que o desacordo teórico é, ela lê o desacordo teórico como se ele fosse esse outro tipo de desacordo, como se ele fosse um desacordo sobre moralidade e fidelidade. Então, ao invés de ver o caso Elmer como um desacordo entre juízes que têm distintas concepções do direito, se vê o caso Elmer como sendo um desacordo sobre moralidade e fidelidade, que seria o seguinte: um dos lados acha que o direito estabelece para aquele caso é injusto e o outro lado acha que é justo. Ou um dos lados acha que é injusto, mas tem que aplicar mesmo assim, e o outro acha que é injusto e por isso não tem que ser aplicado. Nesse caso, você teria um desacordo sobre moralidade e fidelidade. Quando a sua teoria é não interpretativa, diz Dworkin, é inevitável que você leia o desacordo teórico de maneira equivocada e veja esse desacordo teórico como se ele fosse um desacordo sobre moralidade e fidelidade. Porque se a sua teoria é descritiva, então ela diz que existe um certo modo como o direito é. Então, quando duas pessoas divergem sobre o que o direito é, uma delas está certa e a outra está errada. Uma delas está defendendo de boa fé e a outra de má fé. Uma delas quer aplicar o direito e a outra quer se afastar do direito. Essa é a única maneira de compreender o desacordo para uma teoria não interpretativa. Mas não será assim para a teoria dele, porque a teoria dele é uma teoria interpretativa. E uma teoria interpretativa considera que, embora nós possamos ter o mesmo conceito do que o direito é, nós podemos ter e temos frequentemente diversas concepções do que o direito é. E toda vez que nós olhamos para um caso concreto, nós sempre olhamos pela lente da nossa concepção sobre o que o direito é. Então, se dois juristas discordam num certo caso concreto sobre se deve fazer o que a lei diz literalmente ou se deve adaptá-la àquele caso, no fundo a divergência deles é a respeito do que o direito é e do que o direito quer alcançar. Se o direito são só as regras ou é alguma coisa mais do que isso. Se ele promete e entrega apenas previsibilidade e segurança ou se ele entrega alguma coisa a mais do que isso. No fundo é esta a divergência. Eu me arriscaria a dizer, Dworkin nunca usa esse exemplo, ok? Mas eu me arriscaria a dizer que no exemplo clássico de Hart dos veículos no parque, Dworkin veria aquele desacordo como um desacordo teórico. Que, na verdade, se houvesse dois guardas que estão discordando, um deles dizendo, olha, se a lei diz veículo, não há nenhuma dúvida, a bicicleta é um veículo, a bicicleta não pode entrar. E o outro dizendo, não, a lei diz veículo, mas a lei tem uma finalidade específica, que é assegurar a segurança de quem está no parque. Se o veículo não ameaça essa segurança, ele não tem por que ser proibido. Seria uma aplicação irracional da lei proibir a bicicleta de entrar no parque. Pode parecer que essas duas pessoas estão discordando sobre o que é que a regra diz e o que é que a regra requer. Mas, no fundo, segundo Dworkin, essas duas pessoas têm duas visões diferentes sobre o que é o direito. Duas visões diferentes sobre o que o direito deve fazer. Se o direito deve entregar pura previsibilidade com base na letra das regras, ou se o direito deve entregar razoabilidade com vista a uma decisão correta que seja moralmente aceitável. No fundo, a divergência deles está lá no nível da filosofia do direito e não aqui no nível da dogmática jurídica. Ficou claro sobre isso aqui? Sobre o que são desacordos teóricos? Por que uma teoria não interpretativa não consegue ver desacordo teórico? Por que uma teoria descritiva não conseguiria admitir a ideia de desacordo teórico? Porque vai contra a natureza epistêmica do que ela está dizendo que a teoria do direito é.
Apenas uma teoria interpretativa é capaz de dar conta desses desacordos. Então ele apresenta ao longo de todo o capítulo 1 os desacordos teóricos como sendo o motivo determinante pelo qual você deveria transitar de uma teoria descritiva para uma teoria interpretativa. As teorias descritivas estão todas equivocadas porque elas não conseguem dar conta de um fenômeno frequente e absolutamente pervasivo do direito, que é o fenômeno do desacordo teórico. O desacordo teórico é constitutivo de como o direito funciona e uma teoria descritiva simplesmente não consegue entendê-lo, não consegue criar um lugar adequado para ele, não dá conta de sequer teorizar a respeito dele. Esse é o motivo determinante para você abraçar uma teoria interpretativa. Primeiro passo, respondendo objetivamente. Ela se propôs a explicar isso? Não. Segundo passo que decorre disso. Ela deveria ter se proposto a explicar isso? Dworkin acha que sim. O argumento dele de por que sim é o seguinte. Se uma teoria pretende descrever como o direito funciona, ela não pode deixar de fora um aspecto fundamental de como ele funciona. Um aspecto fundamental de como ele funciona é que ele funciona à luz e a partir do confronto de visões teóricas rivais. Então, o desacordo teórico ser deixado de fora não pode ser uma simples opção da teoria, diz Dworkin, porque essa teoria está se propondo a dizer como é que o direito funciona. Contra-argumento a isso, Raz dizendo em relação a esse argumento de Dworkin. Ok, Dworkin? Só que uma teoria descritiva, ela pode ser descritiva do direito ou ela pode ser descritiva da prática jurídica. São duas coisas diferentes. Ser descritiva do direito é ser descritiva do ordenamento jurídico com as suas normas. Ser descritiva da prática jurídica é ser descritiva do comportamento dos juristas quando eles aplicam direito. São duas coisas diferentes. Então, o desacordo teórico é uma característica fundamental da prática jurídica, não é uma característica fundamental do direito. Portanto, uma teoria descritiva do direito não tem que dar conta disso. Ok? Contra-argumento interessante. O Dworkin tem um outro argumento sobre isso. Um outro argumento que esse contra-argumento não afasta. O outro argumento é, especialmente no caso de Hart, a teoria de Hart a respeito de como o direito funciona, ela se baseia na ideia de regra de reconhecimento. E a regra de reconhecimento é uma prática social dos officials, é uma prática social dos aplicadores do direito. Para haver uma prática social uniforme, é preciso que os aplicadores do direito entendam o direito todos da mesma maneira. Se você constata que eles não entendem o direito todos da mesma maneira, então não há prática social uniforme. Não havendo prática social uniforme, não há regra de reconhecimento. Então todo positivismo baseado em regra de reconhecimento cai por água abaixo quando você chega a essa constatação. Argumento interessante. Contra-argumento do Walluchau a esse argumento. A ideia de regra de reconhecimento só precisa implicar que nós reconhecemos os mesmos critérios de validade. Ela não precisa implicar outras duas coisas. Elas não precisam implicar que nós interpretamos as normas todos da mesma maneira, e ela não precisa implicar que nós vemos as mesmas soluções para os mesmos casos concretos. Ela não se comprometeu com essa uniformidade. Ela não se comprometeu com uniformidade de aplicação, e sim com uniformidade de identificação do direito. Num caso como Elmer, ninguém tem dúvida de quais eram as regras que estavam vigentes. Portanto, havia uniformidade de identificação do direito. A dúvida é se essas regras que estavam vigentes poderiam ser complementadas por um princípio não explícito de natureza moral que levasse à decisão mais correta daquele caso. Essa era a dúvida. Então, diz o Walluchau, há um desacordo aqui, mas esse desacordo não é na identificação do direito, esse desacordo é quanto à aplicação do direito. Então, a sua pergunta é absolutamente necessária, pertinente, só que não é fácil responder essa pergunta, sobre se isso está no escopo do que o positivismo devia dar conta, ou se isso não está. Eu acho que não está no escopo do que o positivismo deveria dar conta.
ok? Eu acho desta maneira. Concordo com o argumento Raz a esse respeito. Acho que isso pode prejudicar, num certo nível, a teoria de Hart. Como o positivismo a que eu subscrevo não é o do Hart, então isso não é o problema particularmente para mim. Agora, não é simples argumentar nesse sentido. O próprio argumento do Raz é um argumento que dá um certo trabalho de ser sustentado para você fazer a distinção que ele faz entre direito e prática jurídica, e exige uma das doutrinas mais controversas do Raz, que é a ideia de que teoria do direito e teoria da decisão judicial são duas coisas diferentes, que obedecem a regras diferentes, uma delas descritiva, outra normativa, uma delas teórica, outra prática. Essa tese é interessante, eu gosto dessa tese, subscrevo a esta tese, mas não é fácil de ser defendida, então não é simples responder essa pergunta. Por que as teorias não interpretativas não conseguem ver os desacordos teóricos? Veja só, o Dworkin, ele oferece duas razões diferentes em dois momentos diferentes do primeiro capítulo. No meio do primeiro capítulo, ele oferece uma razão, que é a visão do direito como simples questão de fato. Já no final do capítulo, ele oferece uma outra razão, que é o aguilhão semântico. A visão do direito como simples questão de fato, ele imputa a uma influência do positivismo jurídico. E é uma crítica que, se for legítima, será legítima apenas em relação ao positivismo jurídico. A crítica do aguilhão semântico vale para todas as teorias não interpretativas, inclusive realismo jurídico e justnaturalismo, não apenas para o positivismo jurídico. Eu gosto e costumo dar aulas de acordo com um esclarecimento que o Guest faz, não no livro, ele faz numa palestra que foi convertida em artigo a respeito de desacordos teóricos em Dworkin. Eu gosto de uma distinção que o Guest faz, de dizer o seguinte: Dworkin diz que nem o público leigo, nem os filósofos do direito conseguem compreender os desacordos teóricos adequadamente. E aí o Guest diz o seguinte: o público leigo é por um motivo, que é a visão do direito como simples questão de fato. Os filósofos do direito é por outro motivo, que é o aguilhão semântico. Eu costumo ensinar em aula desta maneira, ok? Não é a única maneira. Dworkin não disse explicitamente que um argumento vale para um e o outro argumento vale para outro. É apenas o modo como eu costumo expor isso. A visão do direito como simples questão de fato é a visão segundo a qual o conteúdo do direito é inteiramente determinado por certos fatos sociais. Num certo dia, o Congresso se reuniu e votou e aprovou esta lei que contém estes artigos que dizem estas frases, ok? A visão do direito como simples questão de fato é a visão segundo a qual o direito tem o seu conteúdo inteiramente determinado por certos fatos. E se você conhece esses fatos, você sabe tudo o que precisa saber sobre o direito. Para nós que fizemos direito na graduação, é muito simples entender como é que a visão do direito como simples questão de fato funciona, porque ela é a visão com que os nossos amigos e parentes veem o direito. Ela é a visão segundo a qual, ora, se você fez a faculdade de Direito, então, primeira pressuposição equivocada, que você conhece todas as leis relevantes a respeito de cada um dos assuntos que possam surgir. Mas, além disso, se você fez a faculdade de Direito, então vocês conhecem todas as mesmas leis. E sabem exatamente o que essas leis dizem e o que elas não dizem. Então, vocês deveriam chegar todos à mesma conclusão sobre cada caso concreto. Então, não deveria haver divergência nem desacordo nenhum. Se há desacordo, é porque ou um sabe e o outro não sabe, ou é por ignorância, ou é por má fé. Alguém está tentando distorcer o direito em função da sua paixão pessoal, do seu interesse. Essa visão é a visão do direito como simples questão de fato. Se nós conhecemos os mesmos fatos, não tem porquê
nós temos desacordos a respeito de como o direito se aplica para qualquer tipo de caso concreto, porque esses fatos já dariam o conteúdo completo do direito. Se você conhece quais leis estão em vigor, o que essas leis dizem, então você já conhece todo o conteúdo do direito e não há mais nada a respeito do que se poderia discordar, né? Essa visão é a visão do direito como simples questão de fato. E, a meu ver, ela só se aplica para o público leigo. Por isso é que eu gosto da distinção do Guest, de dizer, olha, a visão do direito como simples questão de fato é o motivo pelo qual o público leigo não consegue entender o desacordo teórico. É coisa que nós, claro, devemos ter experimentado vastamente, não é, nos últimos meses ou nos últimos anos, porque aqueles que são as grandes polêmicas jurídicas que têm surgido fazem com que juristas diferentes digam cada um uma coisa e o público leigo não pode entender como é que isso possa ser, né? Porque essas pessoas todas fizeram direito, em tese todas elas conhecem o que o direito é e como é que o direito funciona, então como é que elas podem discordar? Essa visão é a visão do direito como simples questão de fato. A visão que Dworkin chama aguilhão semântico, ela se aplicaria ao filósofo do direito. Pelo menos, repito, seguindo o Guest, que é como eu prefiro fazer. Ela se aplicaria ao filósofo do direito. Por que o filósofo do direito, nesse caso não apenas o positivista, qualquer um que não seja um interpretativista, não consegue entender o desacordo teórico? Na verdade, não consegue sequer conceber que o desacordo teórico exista. Segundo Dworkin, é porque se parte da falsa suposição de que se os participantes de uma mesma prática se entendem entre si, conseguem se comunicar, conseguem discordar uns dos outros, é porque todos eles têm a mesma concepção de fundo sobre o que essa prática é. O que isto quer dizer exatamente? Ela é a suposição de que se os juristas todos conseguem se entender e se comunicar sobre o direito, é porque todos eles entendem o direito da mesma forma. É porque todos eles têm a mesma concepção sobre o que o direito é. Eu costumo, quando eu dou esta aula para graduação, dizer, olha, o aguilhão semântico implica a seguinte equação: se nós fazemos parte da mesma prática, é porque nós temos todos a mesma concepção. Se nós não tivéssemos a mesma concepção, nós não conseguiríamos ter uma prática em comum e não nos entenderíamos uns aos outros. Então, como nós temos a mesma prática, nós temos necessariamente a mesma concepção. Fazer essa suposição é cair no que Dworkin chama aguilhão semântico. O aguilhão semântico supõe que todos os praticantes do direito têm uma mesma concepção do que o direito é. Claro, admitiria que alguns participantes tivessem uma visão divergente, mas eles estariam errados, né? Eles seriam apenas exóticos, excêntricos, teriam uma visão falsa a respeito do direito, mas a extrema maioria teria a mesma concepção do que o direito é. E se um teórico do direito acredita no aguilhão semântico, ou está picado pelo aguilhão semântico, como Dworkin costuma colocar nas frases, então ele provavelmente entenderá que a função da teoria do direito é só trazer essa concepção em comum que todo mundo já tem à tona. É só explicitar a concepção de direito que já é compartilhada pela maioria dos juristas. Isso, segundo Dworkin, se aplica para qualquer teoria não interpretativa. Se aplica para o positivismo, se aplica para o justnaturalismo, se aplica para o realismo, se aplica para qualquer concepção não interpretativa. Todas elas partiriam da falsa suposição de que os juristas têm todos a mesma concepção do que o direito é, e de que a missão da teoria do direito é trazer essa concepção à tona. Se essa acusação é uma acusação justa ou não, é uma outra questão, não vou entrar nessa questão, porque essa questão demoraria um bom tempo para ser respondida. Eu estou do lado daqueles que acham que o argumento do aguilhão semântico é um argumento absurdo,
que não se aplica a nenhuma teoria que Dworkin está criticando, e que, portanto, este argumento é um péssimo argumento para fazer a distinção entre Dworkin e os seus adversários. O que não quer dizer que o argumento não chame atenção para um elemento importante da teoria do direito. Ele chama atenção para um elemento importante, mas é muito difícil provar que Hart cai no aguilhão semântico, ou que os positivistas exclusivos ou inclusivos ou cujos naturalistas, muito menos os realistas, caem no aguilhão semântico. Okay? Mas o aguilhão semântico é um argumento relevante, mas que, em última instância, a meu ver, não consegue fazer o papel que Dworkin quer fazer, de demonstrar qual é a grande diferença dele para as outras teorias que não são a dele, nem qual é o grande problema com as outras teorias, embora ele levante um problema que é real e que pode aparecer em qualquer teoria do direito, e que, se aparecer, é problemático, de fato. Agora, feito esse esclarecimento, apenas fazer a distinção entre conceito e concepção do direito. Segundo Dworkin, os defensores de dignidade tiram essa distinção de Rawls, que fez uma distinção entre conceito de justiça e concepção de justiça, que, por sua vez, tirou esse conceito de Hart, que está lá no capítulo Direito e Moral, de que nós podemos ter o mesmo conceito e concepções diferentes sobre a mesma coisa. Vejam, é sempre útil fazer primeiro a referência a como isso ocorre na teoria da justiça, porque é mais intuitivo, e aí depois você aplica por analogia ao direito. Na teoria da justiça, seria perfeitamente possível que pessoas que têm concepções de justiça muito diferentes, por exemplo, um igualitário do bem-estar, um igualitário dos recursos, um libertário, um socialista, que pessoas que têm concepções bastante diferentes conseguissem concordar com um conceito bastante magro de justiça, segundo o qual a justiça consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na proporção da sua desigualdade. Essa definição, que é a definição aristotélica a respeito de equidade, essa definição é uma definição com a qual pessoas de distintas ideologias políticas são capazes de concordar, diz Rawls. A discordância delas vem à tona assim como que você pergunta quem são os iguais, quem são os desiguais, como é que os desiguais devem ser tratados desigualmente, qual implicação isso tem para o papel do Estado, qual implicação isso tem para questões de raça, de gênero, de pobreza. Aí as divergências vêm à tona. Elas são capazes de concordar com o mesmo conceito, mas se esse conceito tiver que ser desenvolvido concretamente, na forma de medidas práticas concretas, virão à tona os desacordos. O conceito, quando desenvolvido concretamente e de forma prática, é aquilo que nós chamamos de concepção a respeito daquela coisa. Então, o conceito, ele é uma fórmula relativamente abstrata e magra daquilo que você está falando, capaz de conseguir o acordo de pessoas que têm ideologias bem diferentes. E a concepção é a versão desenvolvida, concretizada, aplicada do conceito, exatamente aplicada àqueles casos controversos que são os que provocam desacordo. Essa é a concepção. Então nós podemos ter o mesmo conceito de justiça e ter duas concepções bem diferentes a respeito da justiça. Nós podemos ambos concordar que os desiguais devem ser tratados desigualmente, mas um ser a favor das cotas e o outro ser contra as cotas, porque nós temos visões diferentes de quais são as desigualdades que importam e como é que essas desigualdades têm que ser tratadas, ok? Isso é ter o mesmo conceito e diferentes concepções. Dworkin diz que o mesmo se aplica ao caso do direito. É possível que um realista, um justnaturalista, um positivista e um dworkiniano, um interpretativista, concordem com o mesmo conceito magro do que é o direito. E, no entanto, tenham distintas concepções do que o direito é. Qual seria o conceito magro com o qual se concorda? Isso está lá no capítulo 3 do Império do Direito.
Qual é o conceito magro de direito com que todos eles seriam capazes de concordar? O conceito é formulado assim: o direito é um conjunto de direitos e responsabilidades que decorrem de decisões tomadas no passado e que legitimam o uso da coerção. Esse é o conceito. O direito é um conjunto de direitos e responsabilidades que decorrem de decisões tomadas no passado e que legitimam o uso da coerção. Então, haveria 3 elementos fundamentais no conceito de direito. O que o direito é, um conjunto de direitos e responsabilidades. Como é que você encontra esses direitos e responsabilidades? O que as forma, o que as causa, o que as produz? Decisões tomadas no passado. E para que é que elas servem? Elas servem para legitimar o uso da coerção. Na verdade, essa seria uma questão que, se caísse na forma de questão objetiva a respeito de Dworkin, produziria muito mais erros do que acerto. Porque se você disser, olha, para Dworkin a função do direito é legitimar a coerção. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Ela é verdadeira. É esta a função do direito. O direito serve para determinar em quais casos o uso da coerção estatal é legítimo e em quais casos não. É isso. Essa é a função do direito em Dworkin. É apenas que você não costuma associar Dworkin com a questão da coerção diretamente, e aí a alternativa, se fosse colocada em termos de VOF, pareceria ser F e não V, mas ela é V. A função do direito, em qualquer das teorias, segundo Dworkin, é dizer quando é que o uso da coerção está legitimado e quando é que não. Essa é a função política do direito, embora o direito tenha uma função moral ao mesmo tempo. Okay? Mas a função política do direito é determinar os casos de uso legítimo da coerção. Então, se esse é o conceito magro com que todos concordam, quando é que as concepções vêm à tona? Quando é que os desacordos aparecem? Quando nós temos que determinar 2 coisas. Quais são as decisões do passado que contam? E o que significa decorrer de decisões do passado? Decisões do passado são só a Constituição, a legislação e os precedentes? Ou tem outra coisa? E decorrer dessas decisões é estar explicitamente previsto delas de modo vinculante para o futuro? Ou é mais do que isso, ou menos que isso? A depender do caso, daí você teria as distintas concepções do direito. Segundo Dworkin, você pode ver, então, como ele diz que a concepção é uma espécie de interpretação do conceito, então você poderia dizer o positivismo, o realismo, o justnaturalismo e o interpretativismo são interpretações deste conceito de direito. São tentativas de concretizar esse conceito de direito de modo prático, que entre naqueles terrenos, entre naqueles assuntos mais controversos a respeito da aplicação do direito. Então, essas concepções são todas elas interpretações do direito. Aí dá para voltar para o que nós estávamos falando e dizer, ora, o que é uma teoria interpretativa do direito? É uma teoria que parte do pressuposto que o direito não se esgota no seu conceito, que o conceito de direito é magro demais para você conseguir fazer dele uma aplicação prática, que o direito só se traduz em aplicação prática mediante uma concepção desenvolvida, e a concepção é uma interpretação daquele conceito. Então, você diz que uma teoria é interpretativa porque ela parte da ideia de que na prática jurídica não existe uma só concepção do direito, existem várias concepções do direito, todas elas sendo interpretações diferentes do mesmo conceito, sendo interpretações diferentes desse mesmo conceito de direito com que todos nós somos capazes de concordar. Isso é uma teoria interpretativa. Okay?